Glória a Deus, pessoal. Queridos, vai lá comigo no livro de 2 Crônicas, capítulo 26, do versículo 1 em diante. A gente vai ler bastante, então eu preciso que você fique aí. Se você ainda não fez o devocional de hoje, você vai fazer agora. 2 Crônicas, capítulo 26, do versículo 1 em diante. Amém? Qualquer coisa você vai acompanhando aqui no telão. Vamos lá. Então todo o povo de Judá proclamou Uzias rei aos 16 anos de idade, no lugar de seu pai Amazias. Foi ele que reconquistou e reconstruiu a cidade de Eliate para Judá, depois que Amazias descansou com os teus antepassados. Uzias tinha 16 anos de idade quando se tornou rei e reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe era de Jerusalém e chamava-se Jecolias. Ele fez o que o Senhor aprova. Vou repetir, Ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai Amazias, e buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. Enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Vou repetir, enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Ele saiu à guerra contra os filisteus, derrubou os muros de Gate, de Jabne e de Asdod. Depois reconstruiu cidades próximas a Asdod e em outros lugares do território filisteu. Deus o ajudou contra os filisteus, contra os árabes que viviam em Gur-Baal e contra os meunitas. Os amonitas pagavam tributos a Uzias, e a sua fama estendeu-se até a fronteira do Egito, pois havia se tornado muito poderoso. Uzias construiu torres fortificadas em Jerusalém, junto à porta da esquina, à porta do vale e no canto do muro. Também construiu torres no deserto e cavou muitas cisternas, pois ele possuía muitos rebanhos na Cefelá e na planície. Ele mantinha trabalhadores em seus campos e em suas vinhas, nas colinas e nas terras férteis, pois gostava da agricultura. Uzias possuía um exército bem preparado, organizado em divisões de acordo com o número dos soldados, convocado pelo secretário Jeuel e pelo oficial Maazéias, sob o comando de Ananias, um dos oficiais do rei. O total de chefes de famílias no comando dos homens de combate era de 2.600. Sobre o comando dele havia um exército de 307.500 homens treinados para a guerra. Uma força poderosíssima que apoiava o rei contra os seus inimigos. Uzias providenciou escudos e lanças, capacetes e couraças, arcas e artilhadeiras de pedra para o exército. Em Jerusalém, construiu máquinas projetadas por peritos para serem usadas nas torres e nas defesas das esquinas, máquinas que atiravam flechas e grandes pedras. Ele foi extraordinariamente ajudado, e assim se tornou muito poderoso, e a sua fama espalhou-se para longe. Entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Amém? Curva sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, te louvamos e te damos graça por essa noite. Pai, por esse culto tão abençoado, Deus, e te pedimos, Espírito Santo de Deus, tenha plena liberdade aqui sobre o nosso meio. Espírito Santo de Deus, começa a agir. Pai, em nome de Jesus, eu declaro que toda a minha vida, toda a autoridade dela, da minha casa, desse ministério está nas tuas mãos. Pai, envia dos teus anjos aqui. Pai, repreende, Deus, todo espírito maligno, Senhor, Pai, em nome de Jesus. Mas que somente o teu Espírito Santo tenha plena liberdade para atuar e para agir sobre esse lugar. Fala aos nossos corações, nos dê espírito de revelação, Deus, em nome de Jesus. Amém? Queridos, eu quis ler todo o perfil de Uzias para que você pudesse entender o tamanho do currículo desse homem. Quem aqui já entregou currículo em alguma empresa? Hoje já não se usa tanto, né? Mas a gente fazia muito esse tipo de coisa quando a gente queria um emprego. O que eu acho interessante é que Uzias, ele começou muito novo. Então ele tinha 16 anos.
Com 16 anos o Senhor chamou ele, e a Bíblia fala assim que o Senhor aprovava em tudo aquilo que ele fazia. Então olha só que interessante, todo mundo que começa cedo a fazer alguma coisa, começa a ficar mais bem sucedido quando cresce, né? O que me chama a atenção aqui, que o poder que havia nas mãos de Uzias era muito grande. Eu fico pensando que o tamanho do exército que esse homem tinha, tudo que ele fazia, Deus aprovava, porque Deus olhava o coração dele e sabia que ele estava pronto para poder receber isso. Então eu olho isso, de alguma maneira, eu fico muito feliz porque eu entendo uma coisa: toda conquista que nós temos, tudo aquilo que nós buscamos em Deus, se o teu coração estiver preparado, estiver pronto, você vai receber. Então vira por irmão que está do teu lado falando assim, ó, você vai receber tudo aquilo que Deus tem para você, se o teu coração estiver pronto. Eu fico pensando, eu fico olhando aqui o currículo desse homem. Olha só, ele governou por 52 anos. Começou com 16 e governou com 52 anos. Só para você ter uma ideia, que a Bíblia começa a narrar algumas coisas aqui que me chamam a atenção, até na capacidade dele desenvolver aqui máquinas que não eram para o seu tempo. Então era uma tecnologia mais avançada aqui. Por isso que eu quis ler todo o currículo dele. Eu fico olhando e fico pensando assim, os seus inimigos ficavam presos dentro do seu quintal, só para você ter ideia um pouco do poder do exército desse homem. Para você ter uma ideia, o Egito ele sempre foi muito grande em poder, sempre foi muito grande. E esse homem, aquilo que Deus entregou para a mão dele, o que acontecia? Ele conseguia deixar o Egito trancado dos portões para dentro. Já parou para analisar o poder que esse homem tinha em mãos? Algo que Deus colocou na mão dele? Só que a Bíblia começa falando aqui mais pro finalzinho, até que se achou orgulho no seu coração. E eu quero começar falando um pouco sobre isso. Ele fala assim que o orgulho procedeu à queda de Uzias. E eu quero começar falando sobre isso. Quantos de nós, quando a gente vem para a igreja, nós não vemos buscando alguma coisa? Eu tenho certeza que se você um dia entrou por essas portas, você veio com a intenção de pedir algo para Deus. Ou quantos aqui não entraram por essas portas querendo algo de Deus? Tem pessoas que entram atribuladas por essa porta, tem pessoas que vêm porque não têm paz, tem pessoas que estão passando problema financeiro, pessoas que estão passando fome, pessoas que necessitam da mão de Deus e a direção de Deus sobre a vida delas. Então você começa a olhar tudo isso e fala assim, Deus está pronto para poder atender essas pessoas? Deus está pronto para atender todas as pessoas. O que eu quero que você entenda é que a Bíblia nos dá respaldo para buscar Ele por interesse. A Bíblia fala assim que do tanto que você bater, vai chegar uma hora que Ele vai abrir a porta. Se você insistir, Ele vai te atender. A Bíblia nos ensina isso. Então Ele nos dá respaldo para quê? Para a gente buscar também por aquilo que Ele tem a nos oferecer. Então olha que interessante. Todos nós aqui, de alguma maneira, viemos para Jesus de alguma forma. Você entrou por essas portas crendo naquilo que Deus ele pode fazer na tua vida. Isso não é errado. Mas eu quero que você entenda algo na tua vida. Eu quero que você nesse momento comece a olhar para dentro de você. Do momento que você entrou por essas portas, desde a sua primeira vez, algo mudou na sua atitude? Você começou a mudar na tua forma de ver as coisas? Desde o momento que você entrou aqui pela primeira vez, algo mudou dentro de você? De repente, a nossa forma de pensar começa a mudar. Porque a maneira que nós vamos conhecendo a Deus, a gente vai entendendo que aquilo que Deus ele tem para nos dar é muito pequeno perto daquilo que a gente vem para buscar. Então, Deus ele não move por necessidade. E nós achamos que de repente Deus ele vai ficar com dó de nós por conta de alguma coisa, e Deus ele vai se mover por necessidade em fazer alguma coisa. Deus não é assim. Deus ele não move por necessidade. E às vezes a gente fica tentando impressionar Deus com a nossa tristeza, com a nossa angústia, pelo momento que a gente está passando, e a gente fica parado. E toda pessoa que passa por essas situações tem essa resistência de parar. Enquanto Deus ele quer que você faça o quê? Que você continue mergulhando mais profundo nele. Que você continue buscando cada vez mais nele. Entenda uma coisa, todos nós vamos passar por deserto. Todos nós vamos passar por necessidade, mas o que o Senhor ele quer que você entenda, que dependendo do lugar que você passar, Ele estará contigo. E sabe por que você passa por isso? Você passa porque o Senhor quer te aperfeiçoar. O Senhor ele quer te deixar melhor.
O Senhor quer mudar o seu coração, Ele quer moldar esse coração seu. Ou quantas pessoas não entraram amarguradas aqui porque não conseguiam perdoar alguém? E hoje, quando as pessoas entram pela porta, ela é a primeira a ir lá e dar um abraço de felicidade e entregar aquele amor que ela recebeu. Você precisa entender que esse impacto, esse encontro com Jesus tem que gerar uma mudança dentro de você. Algo dentro do teu interior precisa mudar. Algo precisa ser transformado. Se você vem até Ele por conta de pão, o Senhor vai te dar pão. Se você vem diante de Jesus por conta de peixe, o Senhor vai te dar peixe, Ele vai se alimentar. Mas veja só, o Senhor nunca está preocupado com multidão. Toda vez que a multidão Ele vinha até Jesus, Jesus oferecia aquilo que tinha. Mas toda vez que Ele tinha que entregar algo sobrenatural, as experiências do Pai com Ele, algo que Ele tinha para aquelas pessoas que andavam com Ele, Ele chamava em secreto. Você pode ver que toda vez que Ele apresenta uma parábola para a multidão, logo Ele coloca os seus discípulos de canto e começa a revelar aquela parábola. Você precisa entender o seguinte: se até hoje você entrou por essas portas e ainda continua buscando a Deus somente por aquilo que Ele pode oferecer, você não vai desfrutar do sobrenatural de Deus sobre a tua vida. E o que Deus Ele quer que você entenda é que você desfrute desse sobrenatural, daquilo que Ele tem para fazer na sua vida. E eu quero começar falando um pouco sobre isso. Quantos de nós não somos assim? E a gente tem um exemplo sobre isso. Lá em Lucas 17 vai falar dos 10 leprosos que chegam perto de Jesus e de longe começam a acenar para Jesus e fala para Jesus: Senhor, nos cura, nós precisamos de cura. Por quê? Porque naquele tempo a lepra não tinha cura. E eles começam a acenar ali, provocar Jesus de alguma maneira, porque se Jesus tem algo para oferecer, aqueles homens eram homens que precisavam muito. Por quê? Porque aquela lepra ia matar eles. E a Bíblia fala assim que o que Ele tem para oferecer, vocês querem o quê? Eu quero cura. Ele libera a cura. Ele fala assim, ó, vai lá, se apresenta diante do sacerdote e mostra para eles. E a Bíblia fala assim que quando eles vão se apresentar, quando eles chegam lá, eles já estão curados. Só que a Bíblia fala assim que somente um volta, somente um daqueles 10. E o que eu acho interessante é o que Jesus Ele tem para manifestar aqui. Jesus não está querendo descarregar naquele um que voltou tudo aquilo que Ele queria que os outros 9 ouvissem. Ele não queria descarregar a sua indignação, mas Ele estava expressando para fora aquilo que Ele quer que você entenda. Ele vira e fala assim: cadê os outros 9 que foram curados? Entenda que somente um volta para poder glorificar a Deus. Eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite. Desde o dia que você entrou aqui por essas portas e você teve um encontro com Jesus, o que mudou dentro de você? Ou você ainda continua com o mesmo pensamento? E eu quero que você entenda algo para você nessa noite. Existem áreas da nossa vida que precisam morrer. O nosso orgulho precisa morrer, sabe por quê? Porque se esse orgulho começar a ser alimentado todos os dias, vai chegar um momento que esse orgulho ele vai te matar. E a Bíblia fala assim que a soberba, ela procede à queda. Isso vai nos derrubar. Precisa todos os dias algo dentro de nós morrer. E como é que isso morre? Morre na nossa forma de pensar. Morre na nossa forma da gente ver Deus. Morre na nossa forma da gente agir com as pessoas, ou até lidar com circunstâncias. Morre todos os dias. Sabe por quê? Porque o Senhor quer que você possa morrer, para que Ele possa de alguma maneira se manifestar através da tua vida. Entenda uma coisa: as pessoas vão ver Jesus em você quando as tuas vontades, o teu eu morrer. Ninguém vai enxergar Jesus em você se primeiro você não morrer antes. Entenda uma coisa: toda vez que Jesus Ele chama você para poder seguir Ele apresenta a sua cruz, porque a cruz dele Ele carregou. Ele fala assim, ó, toma a sua cruz e vem andar comigo. Quantas pessoas não têm abandonado sua cruz por meio do caminho? Quantas pessoas que conhecem a Deus faz muito tempo, mas têm perdido a sua identidade em Deus, de saber quem é, de entender que é filho, de entender que Deus se preocupa com você, e Deus Ele tem um projeto na tua vida, e Ele quer manifestar esse projeto na tua vida. Entenda que Deus Ele te gerou com propósito. Todos nós temos propósito. Mas quantos de nós não estamos fazendo o quê? Deixando a cruz no meio do caminho para poder viver as nossas vontades. E você precisa entender algo sobre isso. Quantas pessoas não buscam as coisas por obstinação? Se você não sabe o que é isso, eu preciso te explicar. Obstinação é aquilo que a tua alma anseia ter.
E quando a tua alma começa a gritar demais dentro de você, para você obter alguma coisa, para você obter as tuas vontades, você vai deixar de esperar em Deus e vai provocar de tudo para você ter aquilo que você quer. E quantas pessoas não começam a provocar para poder ter aquilo que quer? Não esperam o tempo de Deus. Não espera Deus falar ou dar o aval, falar assim, ó, agora é o momento, você está preparado, mas começa a fazer tudo da sua maneira. Começa a se manifestar do jeito que você quer, começa a andar com os seus passos. Quantas pessoas não estão obstinadas, ou entram por essas formas, por essas portas, e começam a ser obstinados até com Deus. Deus, eu quero, e o Senhor precisa dar. Deus, eu quero, e eu quero isso agora. As pessoas não sabem esperar mais. Deus, Ele quer sim dar para você, mas Ele quer que o teu coração esteja pronto, amém? Fala para o irmão que está do teu lado assim, ó, o teu coração precisa estar pronto. Outra coisa que nós precisamos entender, tem pessoas que começam a se tornar orgulhosas por aquilo que se tornaram, pessoas que começam a ser orgulhosas por aquilo que têm, e isso é uma coisa que vai te levar para a queda. Porque a partir do momento que você começar a olhar a pessoa que você se tornou, aquilo que você tem, você deixa de olhar para Deus. Você deixa de agradecer a Deus aquilo que Ele te deu. Quantas pessoas não entraram por essas portas falidos e hoje são empresários? Você precisa entender que existe um tempo para tudo. E as pessoas, quando recebem isso, e elas não entendem, não conseguem levar e administrar isso, e acham que não, eu consegui por esforço meu, por mérito meu. Eu lembro que por quantas vezes na minha vida eu comecei a querer impressionar Deus com as minhas atitudes, com o meu jeito de ser. Ou de repente a gente já começa a achar que o tanto que a gente ora, o tanto que a gente busca a Deus, eu estou recebendo agora porque eu oro, eu sou merecedor, eu oro demais. Eu tenho tempo de oração, eu tenho lido demais a palavra, eu sou merecedor de receber isso. Querido, você não é merecedor de nada. Você é merecedor de uma graça, daquele que morreu por você, daquele que foi crucificado por você. Você precisa entender que para você receber essa graça, você precisa entender que você não é merecedora dela. As pessoas que vêm para Jesus achando que merecem alguma coisa, não vão conquistar, não vão avançar. Qual que é o sentido da tua vida, se Deus te gerou para você ser um ninguém? Para nada mais que seja somente para você mesmo, as tuas vontades, o teu jeito de ser, tudo aquilo que você quer usufruir. Qual que é a vantagem disso? Será que Deus te chamou somente para isso? Somente para te dar e mais, para você ter bastante, para você conquistar tudo aquilo que queria, mas não ter sentido dentro daquilo? E eu vou te falar algo para você que você precisa entender. Se você anda inconstante mesmo, inconstante é aquela pessoa que está sempre lutando por alguma coisa e nunca consegue. É aquela escassez, inconstante escassez, e nunca chega até lá. Você está fora do propósito de Deus. Você não entendeu o propósito de Deus. Tem pessoas que só andam a vida inteira patinando no seu lugar e não consegue nunca chegar até lá. Você ainda não entendeu que aquilo que Deus Ele tem para derramar na tua vida precisa se alinhar com a vontade dEle. Qual que é a vontade de Deus para a tua vida? O que Deus espera de você? Não torne uma pessoa orgulhosa por aquilo que você se tornou, pela pessoa bem estudada que você é, pelo bom intelectual que você se tornou. Mas entenda o seguinte: existe um Deus sobre a tua cabeça, que um dia você vai prestar conta para Ele. A Bíblia fala assim, que Ele vai chegar perante você, e a árvore que Ele chegar, procurar fruto nela e não achar, a Bíblia fala assim, que essa árvore é cortada e lançada no fogo. Tem pessoas, querido, que acham que a salvação é somente para você. Eu recebi a salvação, é isso que Deus tem para mim, agora eu vou ficar quietinho na minha, porque o que eu queria para mim, eu recebi agora. E aí você não faz nada com isso que você recebeu. Eu lembro de uma vez que eu contei uma história aqui, que é como uma pessoa que ele enxerga. Existe uma historinha que fala de um homem que ele começa a olhar e ver que a sua filha está doente. A sua filha é bebezinha. E de repente ele começa a fazer exames nela e ele descobre que a sua filha tem uma doença terminal que não tem cura. E esse homem começa a fazer de tudo para poder curar a sua filha. E ele começa a estudar, e ele procura remédio, e ele começa a entrar na medicina para tentar
achar a cura, porque ele não quer perder a sua filha. E aí, de tanto ele estudar, de tanto ele insistir, ele consegue desenvolver algo para aquela doença que era incurável. E aí ele vai e ele dá aquele remédio para a criança e ele consegue salvar a criança. Só que depois ele pega a receita e ele joga fora. E eu te pergunto para você, quando você ouve esse tipo de coisa, qual que é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Que pessoa egoísta. Que pessoa que é essa? Que buscou tanto por alguma coisa, mas só pensou na sua filha, no seu bem-estar e jogou fora. Sabia que todos nós, se não vigiarmos, nós passamos a ser egoístas? Sabe por quê? Porque você tinha uma doença incurável que ia te levar para a morte. Você recebeu um remédio que chama Jesus Cristo. Só que você faz o quê? Você tomou esse remédio e não passa a receita adiante. O que Jesus ele quer de você é que você possa desenvolver esse remédio. Existem pessoas que estão aí fora que estão doentes. Para você, primeiro, receber o avivamento de Deus, o primeiro que precisa ser avivado é você mesmo. Para o avivamento de Deus vir sobre a sua vida, o primeiro que precisa mudar é você. Nós começamos a jogar a culpa nas pessoas. Nós começamos a apontar o dedo e jogar. Sabe por que minha vida não está dando certo? É por causa da minha esposa. É por causa do meu filho que não dá paz. E eu criei esse menino e esse menino está fazendo isso comigo agora. É por causa do meu marido. Nós temos a tendência de apontar o dedo e jogar a culpa para as pessoas. Querido, se o poder de Deus vir sobre a tua vida, se a unção de Deus te avivar você, nada pode te parar. Nenhuma circunstância pode te parar. O avivamento primeiro começa dentro de você. É dentro de você que Deus move algo. É dentro de você que Deus começa a avivar. Para de ficar, você escolheu viver essa verdade. Que todo mundo que está no teu redor está fazendo mal para você e você se tornou uma vítima. Enquanto Deus quer que você entenda o seguinte: há um remédio nas tuas mãos. E nada pode roubar isso de você. Passe isso adiante. Não seja egoísta. Não seja ingrato. As pessoas começam a andar nessa ingratidão com Deus. Por quê? Porque recebe, mas não passa adiante. Eu acho muito interessante que nós temos um retrato disso, e não só esse, mas vários na Bíblia. Nabucodonosor, ele é tirado do trono, ele é rei, e ele é colocado num pasto. E a Bíblia fala assim que Davi é tirado do pasto e colocado no trono. Sabe por quê? Porque primeiro, para você subir em Deus, precisa haver humildade dentro do teu coração. Precisa haver humildade dentro de você. Deus ele quer olhar para o teu coração e ele quer achar humildade dentro de você. Para você não cair, primeiro você precisa morrer dentro de si. Deus nessa noite, ele quer que você faça o quê? Existe algo que precisa morrer dentro de você. E eu vou cravar isso para você entender. Sabe quem precisa morrer dentro de você? Existe Uzias que precisam morrer nessa noite. E você vai entender isso. Sabe por quê? Uzias tinha tudo, mas a Bíblia fala assim que o orgulho procedeu à queda. Sabe quando isso acontece, querido? Quem aqui já não leu sobre Salomão? Quando ele começa a buscar em Deus, e Deus pergunta para ele: o que você quer? Ele fala assim: eu quero sabedoria e conhecimento para lidar com o teu povo. Querido, é uma resposta louvável, não é? É verdade ou não é? O Senhor tem tudo para oferecer para ele, e o tudo que ele tem, ele oferece para Deus e fala assim: o Senhor vai me dar, mas é para você. É para o Senhor. Eu quero sabedoria e conhecimento para saber lidar com o povo. E a Bíblia fala assim que ele dá. Ele recebe isso, não só isso. Ele fala assim: eu também vou te dar riquezas. Eu vejo algo na Bíblia que é muito bonito. A Bíblia fala assim que esse homem faz um dos maiores holocaustos já registrados dentro da Bíblia. Ele levanta 1000 holocaustos para poder glorificar a Deus, para poder glorificar aquele que derramou algo sobre a vida dele. Só que chega um momento na vida dele, querido, que esse orgulho começa a crescer. E é aí que você precisa entender que Uzias precisa morrer. Aquele 1000 holocaustos que ele levanta para o Senhor, ele troca para as 1000 mulheres no final da vida dele. E a Bíblia fala o seguinte: que o que corrompeu o coração de Salomão foi as mulheres que ele teve, porque eram mulheres pagãs. Entenda uma coisa: aquilo que era louvável diante de Deus, que o Senhor deu para ele, que no começo estava tudo correndo bem, é algo que lá na frente ele vai trocar para benefício próprio, para as tuas vontades.
algo que é para Ele em si, para viver a sua vontade. Quantos de nós não estamos fazendo isso? Quando o Senhor nos dá alguma coisa no início, é muito bom. Eu lembro quando eu saía da minha casa, logo que a gente casou e eu vinha para o culto, tinha dia que estava chovendo, a gente vinha, eu e a Patrícia, correndo, escondendo debaixo de algum lugar, eu pedindo a Deus para passar um irmão, e sempre tinha um que parava com o carro, e aí ele parava para nós, vamos para a igreja? Eu falei, vamos, eu entrava lá dentro, glória a Deus, vou chegar lá seco. Eu lembro que eu ia desse jeito, falando assim, ó, a partir do momento que eu comprar meu carro, eu vou ajudar todo irmão que estiver andando debaixo de chuva. E querido, passou muito tempo, eu consegui comprar o meu primeiro carro. E depois de algum tempo eu estava fazendo aquilo que eu tinha falado para Deus. Agora pergunta para mim quanto tempo isso durou. Sabe por que eu estou falando isso? Para você entender algo. O que a gente tem feito com aquilo que o Senhor nos deu? Quantas pessoas não têm se perdido por meio do caminho? Nós temos a tendência a fazer isso, se a gente não vigiar todos os dias, colocarmos a nossa vida diante de Deus e falarmos para Deus, falar, Deus, molda o meu coração segundo a tua vontade. Nós vamos se perdendo conforme o tempo. Deus, Ele vai nos abençoando e a gente vai ficando o quê? Cada vez mais escondido dEle, cada vez mais escondido das pessoas. Para que o Senhor está te abençoando? Quantas vezes, querido, eu lembro de um discípulo que eu tinha, que ele orava e orava para Deus, e estava passando uma situação muito difícil. Ele tinha se separado, porque eles tinham casado muito novo, passou uma situação muito perturbada no começo, depois ele se converteu, voltou, eles perderam tudo que tinha, estava começando de novo. Ele vinha para o culto, ele catava, colocava a mulher dele na garupeira da bicicleta, colocava uma criança na frente e a outra mãe ia segurando e vinha para o culto. Eu achava até bonito aquilo, eu falava assim, glória a Deus. Isso é um exemplo de sacerdote, alguém que luta pela tua casa, dependendo da situação ele está na igreja. Mas quando Deus deu o primeiro carro dele, querido, toda vez que eu ligava para ele, você não vai vir hoje? Ah, hoje eu não posso, eu estou doente. Ah, hoje eu não posso, eu estou com dor de cabeça. Nós temos a tendência de fazer isso, e abandonando Deus aos poucos, e deixando Deus aos poucos. E sabe qual que é o efeito disso? A desobediência. A desobediência nos leva a uma direção, aonde isso vai gerar uma morte espiritual. Vai chegar um momento que você está insensível a tudo. Vai chegar um momento que o Espírito Santo está falando com você, você nem sabe mais se é da tua alma ou se é de você mesmo, se é Deus que está falando ou se é o diabo que está subindo na sua cabeça. Você não sabe mais, você não consegue mais olhar e discernir, e chega um momento que você deixa de obedecer, e você começa a ficar desobediente, e tudo aquilo que para você, no começo da tua conversão, te marcava, te doía quando você caía, e você chorava na presença de Deus, falava assim, ó, Deus me liberta, Deus me tira disso, eu não quero mais isso para a minha vida, passa a ser rotina na sua vida, e você começa a levar a sua vida de qualquer forma. Quero continuar lendo aí, ó, a partir do 16. Entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor, o seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. O sumo sacerdote Azarias e outros 80 corajosos sacerdotes do Senhor foram atrás deles. Eles enfrentaram e disseram, não é certo que você, Uzias, queime incenso ao Senhor. Isso é tarefa dos sacerdotes. Só para você entender o que está acontecendo aqui. Você viu quando a Bíblia fala assim que esse homem se perdeu em tudo aquilo que ele tinha? Sabe por quê? Tudo aquilo que ele tinha, que ele fazia, Deus aprovava. E aí ele começou, depois de um tempo, a achar que tudo aquilo que ele estava fazendo, Deus estava aprovando. E nós começamos a fazer isso diante da nossa vida. A gente começa a achar que tudo que a gente está fazendo, Deus está aprovando. Ah, não é bem assim não. Ah, eu vou fazer assim. O irmão é muito radical. E você vai abandonando aquilo que você lutava tanto no início, aquele primeiro amor. As pessoas começam a olhar para isso e vai abandonando aos poucos, e começa a achar que não, Deus está nesse negócio, não é bem assim não, é uma palhaçada isso aí, eu não preciso de igreja, eu não preciso de igreja não. Tem pessoas que usam esse argumento, querido, começa a falar, eu não preciso vir na igreja. Querido, você não vem na igreja por causa de Deus, Deus se encontra dentro do teu quarto. Eu venho na igreja para aprender a servir o meu irmão. Eu venho na igreja para aprender a honrar o meu irmão, a andar em comunhão com ele.
Eu venho na igreja para aprender a suportar Ele e entender que Ele está aprendendo a me suportar. Você não encontra Deus somente dentro da igreja, você encontra dentro do teu quarto. Isso em Mateus 6 fala. Mas eu venho na igreja porque eu preciso ter comunhão. Eu venho na igreja porque eu preciso do meu irmão. Sabe por quê? Porque quando eu estiver fraco, o meu irmão está do meu lado para me levantar. Por isso que a Bíblia fala assim que é melhor ser 2 do que 1. Sabe por quê? Porque quando você estiver fraco, o teu irmão está ali insistindo com você. Ou quantas pessoas que estão aqui e talvez entraram hoje, conseguiram voltar hoje para a igreja, porque alguém estava no teu pé, insistindo com você. É por isso que você precisa da igreja. É por isso que você precisa dos irmãos. Para quando você estiver fraco, Ele está ali do teu lado. Para quando você achar que você está certo, dentro do teu pensamento de aprovação, não, Deus está me aprovando. Alguém se levantar e falar assim, ó, você está indo longe demais. Você para porque você está indo longe demais. Deus não está aprovando as suas atitudes. A Bíblia fala assim que Uzias, ele entra, somente os sacerdotes podiam entrar. Mas ele entra num lugar, sabe por quê? Ele fala, não, Senhor aprova tudo que eu faço. Eu vou entrar lá. Eu vou oferecer incenso. E ele entra num lugar, para você poder entender um pouco sobre isso. Ele entra num lugar onde quando ele chega ali para acender incenso, os sacerdotes olham para ele e falam assim, ó, para Uzias, que você foi longe demais. Está na hora de você entender que você está indo longe demais. Alguém precisa te pôr um breque aqui. E a Bíblia fala assim que ele começa a contender ali com o sacerdote. E a Bíblia fala assim que naquele momento, entenda uma coisa, quando você se posicionar como uma voz de Deus, dentro da igreja, dentro dessa cidade, dentro dessa nação, toda vez que você se levantar como uma voz de Deus, Deus vai se levantar e vai tocar nas pessoas pelo teu posicionamento. Sabe o que acontece? Quando eles falam assim, você foi longe demais, a Bíblia fala assim que Deus vem e toca na testa de Uzias. E naquele mesmo momento a testa dele fica leprosa. E naquele mesmo momento eles olham para ele e pegam e falam assim, você precisa sair daqui. Se você não sair daqui você vai morrer. Até ele se apressa a sair de lá de dentro. E quando ele sai para fora, não só a testa dele, mas o corpo dele começa a ficar leproso. Sabe o que acontece com esse homem? Esse homem ele é tirado dentro daquele palácio onde ele era rei. E às vezes Deus ele precisa fazer isso com algumas pessoas. Deus ele vai te tirar do lugar onde há comodismo demais. Às vezes Deus está tocando em você por algum motivo. Às vezes você foi longe demais. Às vezes você extrapolou demais. A Bíblia fala assim que Deus tocou nesse homem. E ele teve que ser levado para uma casa. E a Bíblia fala assim que ele morreu de lepra. Até o dia da sua morte ele ficou com lepra. Mas uma coisa eu entendo. Sabe de onde que você vai achar o teu Uzias que precisa morrer? Não foi lá no altar de incenso que o Senhor tocou nele? Incenso representa orações. Toda vez que você orar, Deus vai mostrar para você o Uzias que precisa morrer dentro de você. Toda vez que você se levantar em oração e colocar o teu coração diante de Deus e abrir o teu coração e falar, Deus, eu não aguento mais. Eu não suporto mais levar minha vida desse jeito. Eu já não sinto mais a tua presença. O que está acontecendo? O Senhor vai revelar o Uzias dentro de você que precisa morrer. E existem pessoas aqui hoje, para poder viver aquilo que Deus está pronto, está preparado para derramar, precisa morrer dentro de si. Deus ele quer sim derramar um avivamento, mas o avivamento começa com o joelho no chão. O avivamento começa de você olhando para você e entendendo que eu preciso me posicionar como homem e mulher de Deus. Eu preciso me arrepender dos meus pecados. O avivamento só vai começar a partir do momento que você começar, não só com grito e oração em língua, ou gritando e se manifestando de alguma forma e achando que Deus está no teu barulho, mas é no teu choro, quando você ajoelha diante de Deus e fala para Deus, Deus, eu não aguento mais, mata esses Uzias dentro de mim, mata isso que está me matando, tira de mim, eu não aguento mais, eu não quero mais viver dessa forma, arranca isso de dentro de mim. O que o Senhor quer de você nessa noite é que você possa olhar para dentro de você. O que precisa morrer? Sabe por quê? Quando você morrer, querido, você vai começar a experimentar o sobrenatural de Deus. E o processo de crescimento é esse. Tem pessoas que se envolvem com Deus, sabe por quê? Quando elas vêm para a igreja e se envolvem com Deus, é como um menino na fé. Sabe o que é ser menino na fé?
Você entra aqui, você pede cada barbaridade para Deus, e Deus acha bonitinho e até te dá. Mas você é menino na fé. Ou quantos aqui não tem criança pequena e quando a criança quer alguma coisa, e você sabe quando a criança chega até você com interesse de alguma coisa, de repente ela começa a te abraçar, beijar no teu rosto, começa a falar que você é lindo demais. Ah, você é lindo, papai, o melhor pai do mundo. Você já fica até esperando. Ó, papai dá 5, ó, dá 10. Querido, menino na fé tá ótimo, é criança bonitinho, eu dou até 20. Mas depois que você crescer, se você não mudar a tua forma de ser com o teu pai, esse relacionamento vai mudar. A partir do momento que você crescer e não mudar esse comportamento, o relacionamento com o teu pai irá mudar. Sabe por quê? Quem aqui quer um filho barbado, ou uma menina já moça, aprontando e revirando, fazendo o que quer, e a vida inteira você sustentando e dando para ela o que quer, e ela não te honra como pai ou como mãe? Esse relacionamento vai mudar. Vai mudar, sabe por quê? Porque a partir do momento que é grande, você fala assim, ó, eu suportava quando você era criança, mas agora não, você precisa tomar vergonha na cara. Mas agora é momento de você se posicionar. Você precisa entender que agora você tem uma outra forma de pensar. Se você não amadurecer, o problema é teu, você vai crescer na marra. Eu já ouvi isso dentro da minha casa. Eu já ouvi isso para mim mesmo. A minha mãe falando para mim, ó, começa a bater muitas asinhas dentro de casa não. Se você quer comida feitinha na hora, se você quer roupa lavada, você vai me obedecer. Se você não quer obedecer, a porta da rua é a serventia da casa. Vai embora, vai tomar teu rumo. Quantos de nós já não ouviram isso? O que eu quero que você entenda é uma coisa. 1 Coríntios 13:11 diz assim, ó, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. O que o Senhor quer de você, que você deixa para trás hoje as coisas de menino. Existe Uzias dentro de você que precisa morrer. Existem situações dentro de você que precisa morrer. E sabe quando isso acontece? Como isso acontece? Quando você começa a buscar Deus, não pelo que Ele tem para te oferecer, mas você começa a oferecer Deus, ir até Deus por aquilo que Ele é. Entenda algo, ó. Olha aqui para mim. Entenda algo. Você precisa buscar Deus, não por aquilo que Ele tem para oferecer, mas busca Deus por aquilo que Ele é. Se você começar a buscar Deus por aquilo que Ele é, Deus, Ele quer dizer, revelar para você as coisas mais profundas e lindas que Deus, Ele tem para te oferecer. E eu acho muito interessante na visão de Ezequiel, quando a Bíblia fala assim que um anjo vem até ele e chega até ele, pega e fala assim, ó, entra para dentro do mar. E a Bíblia fala assim que o anjo está na frente chamando, e ele vem, ele entra com seus pés, e a Bíblia fala assim que existem águas que dão nos arteiros. Depois de meio quilômetro, ou quase 1 quilômetro ali, que eu não lembro direito agora, ele anda mais 1 quilômetro, ele pega e fala assim, ó, entra mais, e aí tem águas que dão nos joelhos. E ele continua falando, entra. Existem águas que dão nos lombos, mas entenda uma coisa, sempre Deus está pedindo mais de você. E ele continua assim, ó, vem mais para dentro, continua buscando mais profundo, continua me buscando mais, que eu preciso me manifestar para você. Eu preciso que você entenda quem eu sou. Vai chegar um momento na tua vida, quando você crescer e para o avivamento acontecer, você precisa começar a buscar a Deus por aquilo que Ele é, e não por aquilo que Ele tem para oferecer. Até um momento, querido, você acha muito bonito. Quantos aqui gostam de ir em praia? Deixa eu ver, levanta a mão. É muito legal, não é? A gente vai na praia, brinca nas ondas, não é? Mas o que acontece com aqueles que gostam de ir mais profundo e coloca lá uma máscara de respiração, coloca um visor lá e mergulha? Quem aqui já viu aqueles vídeos das pessoas mergulhando dentro das águas? A gente encontra um mundo diferente. Querido, se você quer o melhor de Deus, você precisa mergulhar. Você precisa ir mais profundo nele. Se você quer um avivamento, você precisa querer mais de Deus. Se você quer mais dele, o que eu tenho para te dizer nessa noite, que Ele tem para te oferecer, mas Ele precisa da tua atitude. Ele precisa que você abra seu coração
Existe uma unção para ser manifestada, mas essa unção, ela só é derramada sobre um coração humilde. Olha que interessante, uma coisa que eu acho linda. A Bíblia fala assim que Jacó, quando ele quer a bênção dele, ele faz de tudo para lutar com o anjo. Não é isso que a Bíblia fala? Até chegar um momento que o anjo fala assim: eu preciso subir. E aquele anjo ali em letra maiúscula é o próprio Jesus. Ele fala assim: eu preciso subir. Ele fala assim: eu não vou enquanto o Senhor não liberar minha bênção. Ele libera a bênção dele, mas ele toca na coxa dele para ficar marcado ali. Vai ficar marcada essa luta para você entender, porque vai chegar um momento que você vai amadurecer e você vai entender o que eu estou querendo dizer. E ele libera a bênção, marca ele, e aí ele sobe, ele recebe a bênção dele. Você vai entender o que eu quero dizer. Eu acho bonito que quando Moisés, ele está falando com Deus, Deus pega e fala assim: eu não vou ficar mais no meio desse povo. Esse povo que eu tirei porque era escravo, agora eu coloquei no meio do deserto, e eles murmuram por causa do pão que eu derramo, por causa da água que eu dou. Eu não ando mais com esse povo, porque esse povo se contaminou. O coração deles não está em mim, eles se perderam no deserto. E aí eu acho muito bonito, e eu quero encerrar com isso. Moisés, ele vira e pega e fala assim: eu não vou se a tua presença não for comigo. Eu não vou para lugar nenhum se a tua presença não for comigo. E Deus olha para ele e fala assim: não, o meu anjo vai. O meu anjo vai brigar por vocês. E Moisés vira e pega e fala assim: eu não saio do meu lugar se a tua presença não for comigo. Sabe o que eu acho bonito aqui? Moisés, ele está buscando Deus por aquilo que Deus é, enquanto Jacó, ele está buscando Deus por aquilo que ele pode oferecer. Sabe por que ficou aquela marca na coxa dele? Porque ia chegar um momento que ele ia amadurecer, e ele vai falar assim: eu não esperei o tempo. Eu não esperei o tempo para que a bênção fosse derramada sobre a minha vida. Eu conquistei a força. Vai chegar um momento, Jacó, e às vezes Deus vai tocar na nossa vida para você lá na frente entender que tudo é vaidade. Vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Isso tudo vai ficar aqui. Mas o que Deus tem para nós é algo eterno. Deus tem para você algo que é eterno. E sabe como é que você vai manifestar isso que é eterno na tua vida? É você trabalhando para Deus por aquilo que Ele é. É você entendendo que Deus te ama, mas também ama o teu próximo. É entender que se você está aqui e a tua família está perdida, Deus te chamou porque Ele tem um plano para você, e através de você Ele vai conquistar a tua casa. Existem Uzias que precisam morrer hoje. O que precisa morrer dentro de você? Eu quero que você olhe para isso agora. Eu quero fazer um desafio para você. Eu achei muito bonito. O Antenor leu um versículo aqui, ele falou assim que ele buscou isso no grego, onde fala assim que a fé sem obras ela é morta. E quando você pega a palavra obra no grego, vem de atitude. Então a fé sem atitude, ela é morta. O que adianta você crer em Deus se você não se posiciona? O que adianta você crer em Deus e estar dentro da igreja se até hoje você não conseguiu se posicionar nele? Eu quero que você levante e fique de pé.